Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal aqui no YouTube, o Aula 10. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcelo Neves, sou professor de Geografia e Atualidades e estou resolvendo aqui uma série de questões focadas para a banca VUNESP. Para vocês que vão fazer a prova da PM de São Paulo, esse é o canal que vai resolver questões aí diretas para mostrar para vocês como é que essa banca trabalha, qual o perfil de questões que ela cobra. E nada melhor do que estudar fazendo questões. Então, por isso eu resolvi aí selecionar 5 questões da banca FUNESP e vamos lá, vamos direto ao ponto, sem enrolação. Vamos lá, vamos para a primeira questão. A questão é do ano de 2018. Para Santos, 1996, desde a década de 1990, a globalização tem produzido novos fluxos migratórios no mundo. No Brasil, por exemplo, merece destaque a chegada de imigrantes através de fluxos migratórios como origem em países vizinhos como a Bolívia, nos países asiáticos como o Japão. Bom, a gente fala aqui de fluxos migratórios, né? E fala de países vizinhos como a Bolívia. Essa é a resposta certa. Por que a resposta certa? Na década de 90, foi uma invasão muito grande de bolivianos aqui por uma questão mesmo econômica que a Bolívia atravessava nessa década, e a gente teve muitos bolivianos vindo para o Brasil, especialmente nos grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro. A questão econômica ela é muito séria e muito grave aí na América Latina. O Brasil, por mais que venha passado por diversos ciclos econômicos, nunca se comparou aos seus países vizinhos. E o exemplo mais recente aí é a Venezuela. Uma questão desse tipo aqui, nessa prova de 2018, se a gente fosse colocar para o ano de 2023, a gente poderia enquadrar aqui a Venezuela como uma questão muito parecida. As outras sentenças aqui, elas não trariam aí o que a gente faz aí de fluxos migratórios no Brasil, né? Exemplo aí é Brasil. Então, olha, Japão, a gente não teve aí fluxos de migratórios do Japão para o Brasil, a não ser na década de 40, 50, mas um outro momento, né? Aí questão de guerra, enfim, era um outro momento. Em países de Oriente Médio, como Israel, não, nós não tivemos. Na Europa, com destaque para a Espanha, não, nós tivemos o contrário, brasileiros indo para a Espanha, né, nesse período. E na Oceania, especialmente indonésios, não teve uma característica. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Observe a imagem, né? Junte todo mundo, junte todo mundo, junte todo mundo, junte todo mundo. É um anúncio da Coca-Cola, né? A gente tem aí uma propaganda da Coca-Cola e promovendo aí uma questão de diversas nacionalidades. Pela imagem dá para você ver que é uma campanha provavelmente de Copa, período de Copa ou Olimpíada, que nós temos ali desenhos, né, no rosto de cada indivíduo ali e demonstrando aí a Coca-Cola. Com base na imagem, o professor pode, na perspectiva de Cavalcante, 2008, abordar os seguintes aspectos da globalização. Então a gente está falando aí de globalização. A Coca-Cola como um grande marco aí na globalização, né, mundial. Aceleração de tecnologia, desemprego estrutural e precarização do trabalho, né? Tecnologias de comunicação e informação, cultura e consumos globais em relação ao local global. E blocos econômicos, acordos comerciais de livre circulação de pessoas. Letra D, problemas ambientais, comunidades virtuais e redes de mobilizações internacionais. E letra E, primavera árabe nas redes sociais, mundialização dos direitos de cidadão. A resposta correta é a letra B de bola, porque está tratando aí de tecnologias na comunicação e informação, cultura e consumo globais em relação ao local global. O que essa figura quer dizer? É que você, em qualquer canto do planeta, você tem aí a Coca-Cola chegando. Então, com isso, a tecnologia de comunicação, ou seja, a televisão, as redes sociais, principalmente hoje, chegando aí com essa informação, desaguando aí o consumo de diversos produtos e fazendo com que aí essa cultura ela seja entrelaçada. Então, consumos, né, que a globalização proporciona para diversas partes do planeta. Então, essa reportagem, essa questão, trazendo essa figura de uma peça publicitária ou
que seja de uma reportagem, faz com que você entenda um pouquinho de como essa banca gosta de trabalhar, e ela seria perfeitamente remodelada nos dias de hoje aí, com talvez questões de consumo voltado aí para os aplicativos de e-commerce, né? Como Alibaba, AliExpress. Então você tem aí diversas formas de consumir de produtos bem interessantes. Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Para Carlos, 1996, a análise do mundo moderno coloca-nos diante de uma série de desafios, os decorrentes nas transformações aceleradas provocadas pelo processo de globalização, como produto de desenvolvimento do capitalismo, que destrói barreiras e ultrapassa obstáculos, como consequências de sua realização. Nesse processo, o espaço afirma-se que como elemento inerte, onde ele se desenvolve a atividades humanas. Letra B. Funciona como uma barreira de difusão das inovações técnicas e mudanças sociais. Letra C. Tem um papel fundamental na medida em que cada vez mais entra na troca enquanto na mercadoria. Letra D. Deve ser entendido como determinante natural da história, pois é a base de todas as ações. E letra E. Comporta-se como elemento coadjuvante submetido ao domínio das relações políticas e sociais. E qual é a melhor opção? A melhor opção é a letra C. Tem um papel fundamental na medida em que cada vez mais entra na troca, enquanto mercadoria. Reparem que a questão anterior trata muito isso, né? A questão aí da globalização. Tem um papel fundamental na medida em que cada vez mais entra em troca. Em troca o quê? Em troca essa questão aí de culturas, né? Enquanto a mercadoria, a própria questão anterior falou aí da questão da Coca-Cola. Então percebe que é uma banca que gosta de trabalhar com uma análise de enxergar aí o mundo hoje dessas mudanças. Então é importante que vocês leiam jornais, né, estejam antenados a notícias, porque é uma banca que gosta de trabalhar com o que está sendo vivido aí, beleza? Então vamos lá, vamos avançar. Leia a notícia. A sobretaxa do aço importado anunciada pelos Estados Unidos, Donald Trump, à época presidente, vai afetar em cheio as siderurgias brasileiras. O Brasil é o segundo maior exportador para os Estados Unidos, e as vendas para o país representam 1/3 das exportações brasileiras do produto. Reportagem extraída do G1, né, do Globo. Inspirado nas propostas dos PCNs, o conteúdo da notícia pode servir como ponto de partida para o professor de geografia abordar a temática. Então é uma prova para professores, é uma prova um pouquinho mais rebuscada, mas é importante para a gente trabalhar a visão da banca, e a gente se preparando para um sarrafo um pouquinho mais alto vai trazer com que vocês aí leiam e vejam como é que essa banca gosta de fazer, né, questões relacionadas à globalização. Então vamos lá, vamos para a primeira letra. Letra A globalização da economia, as relações comerciais entre os países e as hierarquias nas cadeias globais de produção. Letra B, do atraso tecnológico da indústria brasileira. Não tem qualidade para exportar para mercados de países desenvolvidos? Não, isso não é uma verdade. Letra C. A guerra ideológica entre Estados Unidos e China é como afeta os outros países que desejam participar do mercado mundial? Bom, letra D. Do protecionismo, política econômica praticada pelos Estados Unidos desde a década de 70 e que deu origem à globalização econômica. Letra E. Dos blocos comerciais globais e a atual participação do Brasil no NAFTA, que reúnem também Estados Unidos, Canadá e Argentina. Qual é a melhor resposta para essa questão? É a letra A, da globalização da economia, as relações comerciais entre países e as hierarquias nas cadeias globais de produção. As cadeias globais de produção ficaram muito faladas aí, principalmente no período da pandemia. Nós tivemos a questão da paralisação de diversas fábricas pelo mundo, e isso afetou as cadeias globais. O que seriam cadeias globais? Por exemplo, eu tenho um carro que é produzido aqui no Brasil, né? Na verdade, ele não é produzido, ele é montado. Nós não temos a produção, nós temos a montagem, né? A linha de montagem. A tecnologia vem, né, dos países de origem dos fabricantes, né, dos carros, e aí chega-se aqui na linha de montagem. Parte dessa mão de obra feita por brasileiros e outra parte dessa mão de obra vem por migrações aí de outras, né, migrações de cérebros por profissionais de outros países,
E nós temos também, além de mão de obra brasileira, mão de obra internacional, nós temos aí peças que vêm de outros países que são produzidas em outros lugares. E essa peça, para chegar aqui, ela tem que vir, né, por navio ou por avião, só que ela tem que ser produzida em outro país. Consequentemente, é uma cadeia, uma linha de montagem. Então, se eu não tenho uma peça aqui, eu vou atrasar a entrega desse veículo. E eu estou dando um veículo como exemplo, né? Mas você pode aí enxergar outros produtos, né, de outras linhas. Então isso faz com que a cadeia linha de montagem tenha sido prejudicada. E é por isso que na pandemia se falou muito dessa cadeia, né, dessa cadeia global de produção, porque eu dependo de um chip vir lá da China, de um chip vir da Índia, para poder terminar o celular, terminar o carro. Então, tudo está interligado. A globalização proporcionou isso. Então, é uma coisa que a gente ainda tem muito e não consigo enxergar um movimento diferente disso, por mais que seja produzido outras peças, né? Mas sempre haverá aí a falta de um produto que vai vir de um outro país. Beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima questão. Uma das competências específicas das ciências humanas e sociais aplicadas no ensino médio é analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. Então esse é o papel aí das ciências humanas, né, no ensino médio que trabalha, né? Uma habilidade associada a esta competência é comparar os processos de ocupação do espaço, considerando a diversidade étnica. B. Analisar os impactos socioambientais decorrentes de práticas governamentais. Letra C. Caracterizar os impactos das transformações tecnológicas das relações sociais. Letra D. Identificar as tipologias evolutivas, explicando suas ambiguidades. E letra E. Discutir o papel dos organismos internacionais do contexto mundial. Qual é a melhor resposta? A melhor resposta é a letra C. Caracterizar os impactos das transformações tecnológicas nas relações sociais. Então, isso aí tem a ver com muito o que acontece hoje, né? Os meios técnicos, científicos, informacionais que o Milton Santos já falava, ele se enquadra perfeitamente nessa questão, né? A tecnologia, o que a tecnologia proporciona hoje. Esse papo aqui que a gente está tendo, né? O papo caracteriza depois dos comentários que eu peço para vocês deixarem aí, pedindo mais questões para a gente resolver, deixando o seu like, né, e avaliando aí nosso trabalho. Esse meio técnico, científico, informacional, essa internet, essa tecnologia que nos proporciona hoje atingir os 4 cantos do planeta. Então isso tem muito a ver exatamente com o estudo aí das ciências humanas, visando aí, demonstrando, fazendo com que ela seja difundida aí, essa tecnologia, e sendo analisados os impactos, né, que ela causa nos seres humanos. Se você gostou do nosso vídeo, do nosso trabalho, eu vou te pedir o seguinte: deixa o seu like aqui, faz um comentário pedindo próximas questões aí da Banca Funesp, que a gente vai sair aqui uma série de vídeos aí corrigindo questões de provas anteriores. Beleza? Um grande abraço, eu espero vocês na próxima aula.